Olá pessoal, tudo bem? O objetivo da nossa apresentação de hoje é falar um pouquinho sobre o software Hilt Profis para análise e dimensionamento de ancoragens químicas, entre outras funcionalidades que o software oferece. Então eu queria mostrar para vocês um pouco da minha experiência com o software, um pouco do fluxo de trabalho, da interface, como é que a gente posteriormente vai conseguir interpretar alguns resultados que são gerados nas memórias de cálculo. Enfim, então esse vai ser o nosso primeiro passo visando esses objetivos que eu tracei com vocês. O site, o Profis software da Hilt, ele tem duas versões. Temos a versão gratuita, que é o Profis Engineering Software Suite, e temos uma versão também paga, que oferece um pouco mais de recurso ao usuário. Como é que a gente acessa basicamente o software? Eu vou entrar aqui na página inicial da Hilt. Então imagine que a gente chegue aqui na página inicial do software. A gente tem que fazer o login, obviamente, então se vocês verificarem aqui na parte superior da tela, tem aqui o meu login, senhor Luiz Leal. E aí a gente pode acessar o Profis a partir do Centro de Engenharia. Então, eu clico aqui em Centro de Engenharia. Observem que temos uma interface gráfica com várias informações aqui no Centro de Engenharia e eu posso clicar em acessos rápidos de Profis Engineering Software Suite, que essa é a versão gratuita que o software oferece. Então, cliquei aqui, fui levado a uma nova página. Na nova página, temos aqui informações sobre o software. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa interface que aparece para a gente disponível. Primeiro ponto importante é que o Profis ele é um software que funciona via web, ou seja, eu não tenho um aplicativo assim instalado no computador, ele vai funcionar todo web e a gente vai poder aproveitar os recursos que a ferramenta consegue oferecer. Aqui na parte de cima do Profis, observem que temos algumas questões como definições, né, que podem ser preferências do usuário, podem ser estabelecidas. Temos aqui uma parte de ajuda, uma parte dedicada a aprendizado, com alguns artigos técnicos, atualizações e aqui o perfil, certo? Então, basicamente, a gente não tem grandes informações, mas temos a possibilidade de fazer um upgrade para a versão premium do Profis, o que não é o caso, não vem o caso exatamente agora. Ok? Então aqui dentro do Profis, na versão gratuita, o que é que a gente tem disponível? Temos a possibilidade de fazer análise de dimensionamento de ancoragens para concreto, ancoragens a partir de chumbadores, concreto sobre deck. Temos a possibilidade de fazer sobreposição de concreto, né, ancorado aqui com os produtos Hilt, vergalhão pós-instalado, então também pode ser necessário, principalmente quando a gente está executando obras em concreto armado e protendido, pode ser necessário a gente fazer também ancoragens com vergalhões. Temos aqui alguns dispositivos de ancoragens em fachadas e canais de ancoragens, ok? Então aqui são as aplicações que o software Process Suite oferece para o usuário. Aqui na parte esquerda temos uma interface para criar um novo arquivo ou eu posso importar a partir do Trimble Connect, ou seja, eu posso criar um novo arquivo com a nova geometria ou buscar uma geometria já pré-definida em outros softwares de detalhamento, como o caso do Tecla, né, acessível a partir do Trimble Connect. E obviamente a gente pode utilizar arquivos também, já imagine que eu tenha gerado algum arquivo de alguma análise que eu tenha feito anteriormente e queira criar aqui uma análise a partir de um arquivo pré-estabelecido. Então é possível também. Aqui nessa barra, no complemento da barra esquerda, a gente tem alguns rascunhos que foram gerados. Observem que aqui são alguns projetos que eu já tinha feito, algumas análises via o software da Hilt. Temos aqui projetos de empresas, temos aqui projetos que são compartilhados. Então temos alguns menus de acesso, basicamente, a projetos anteriores ou a rascunhos que foram desenvolvidos anteriormente, certo? Então, e aqui na parte direita a gente tem uma seção de downloads, onde a gente precisa, se a gente precisar se capacitar de alguma forma, baixar algum manual técnico, ou alguma informação de cursos online, a gente pode acessar aqui nessa barra lateral direita, ok? Vamos criar agora um novo projeto. Então, vou clicar aqui em novo, cálculo personalizado. Então, vamos colocar um nome aqui ao treinamento, colocar, por exemplo, treinamento, essa barra superior. Aqui a gente pode selecionar alguma opção de colocar meus projetos, são projetos mais particulares ou projetos para empresa, também é possível a gente colocar isso.
Locação do arquivo, eu posso colocar na pasta de rascunhos ou eventualmente criar um novo projeto. Então, a priori eu vou deixar aqui na parte de rascunho, é algo apenas para treinamento, então eu vou deixar aqui como está. Região Brasil, vou manter o Brasil. Vamos estabelecer um tipo de ancoragem, que é uma ancoragem para concreto, imaginando que a gente vai utilizar uma ancoragem química entre placa de base e concreto. Obviamente a gente poderia escolher outras opções também disponíveis. Aqui na parte de baixo, pessoal, a gente tem informações de método de cálculo. Então, o método de cálculo que a gente tem disponível aqui no Profis, temos vários, ó, dimensionamento conforme procedimentos europeus, como Eurocode, tags, outras normas como o ACI também são normas bastante relevantes. Enfim, então a gente pode navegar e escolher a que for desejável. Aqui eu vou escolher um procedimento europeu, a gente tem sido aqui atualmente fortemente influenciado por essas recomendações europeias. Vou deixar método de cálculo baseado no Eurocode 2, embora a gente possa escolher também outras metodologias possíveis. E vamos seguindo em frente nas opções. Claro que tudo isso é muito personalizável pelo usuário. Em seguida, a gente pode personalizar também a questão de unidades. Então, temos unidades aqui de medidas que são possíveis de serem colocadas. Nessas unidades, eu vou manter por enquanto as unidades padrão, mas obviamente o usuário tem a liberdade total de escolher as unidades desejadas. E todas as outras informações, como fatores de ponderação, parâmetros padrões, vamos manter os valores que estão, certo? Então, aqui coeficiente de segurança do concreto 1,5, coeficiente de segurança para as ações permanentes e variáveis 1,35 e 1,5. Então, vamos manter as configurações padronizadas que estão aqui. E eu vou colocar em salvar o arquivo. Ou seja, a gente vai salvar na pasta padrão. Observem, pessoal, que o Profis ele tem essa interface aqui que eu estou mostrando para vocês. Temos aqui uma interface gráfica onde o usuário pode clicar com o botão esquerdo e girar aqui o modelo. É possível fazer isso. E é possível também controlar vistas a partir de planos. Então, se a gente quiser, por exemplo, um editor 2D, eu coloquei um editor 2D, vejo que agora temos a base de concreto, placa de base, os chumbadores, o pilar. Então a gente pode navegar entre 2D e 3D, certo? Aqui dentro dessa informação na interface gráfica principal, observem que tem um eixo de coordenadas, sistema de coordenadas global, cartesiano, bem tradicional, x, y e z. Temos aqui uma representação gráfica também dos carregamentos introduzidos em cada uma das combinações, momentos torsores, forças axiais, momentos fletores. As medidas também estão bem definidas aqui em cada um desses parâmetros, certo? E aqui na parte de cima a gente tem informação do tipo de ancoragem química, as diferentes ancoragens disponibilizadas pela Hilt. Então, se a gente clica aqui nessa setinha, a gente tem a opção de colocar calcular todas, em que a gente vai adicionar parâmetros de placas de base, chumbadores e suas solicitantes, e todas as barras serão calculadas. Naturalmente, alguns podem ser consideradas aprovadas do ponto de vista de cálculo e outras não. Aí vai depender do produto, mas é interessante porque a gente consegue ter uma noção geral dos produtos da Hilt, se as ancoragens passam ou não passam, e a gente toma o poder de decisão de escolher qual a ancoragem desejada. Então, fazendo um rápido sobrevoo, se a gente percorrer essa listazinha aqui dos tipos de chumbadores, o primeiro que aparece aqui é um adesivo RE500 V3 mais uma barra roscada HAS. E assim a gente tem outros, né? O RE500 mais HIS, e assim a gente vai colocando aqui outras ancoragens. Temos aqui o produto HY200. Enfim, temos diferentes produtos e diferentes barras roscadas ou soluções para ancoragens que podem ser testadas, tá? Inclusive chumbadores mecânicos. Observem que a gente tem a lista de chumbadores mecânicos aqui. A priori eu vou deixar aqui como disponível o adesivo RE500, eu gosto muito de utilizar esse adesivo, e a barra roscada com propriedades tipo RAS, tá? Bom, aí a gente pode colocar aqui como favorito, eventualmente, a gente pode favoritar, só que o favorito ele não está disponível aqui na versão gratuita, mas se eu estivesse utilizando a versão Pro, uma versão Premium, digamos assim, a gente poderia também selecionar como favoritos. Aqui em relação ao tipo de chumbador, a gente pode escolher aqui qual é o chumbador que a gente quer. Então, uma barra roscada HSE 5.8,
uma outra com 304, 316, provavelmente essa será de aço inoxidável. Podemos escolher o diâmetro da barra roscada que a gente quer, vamos imaginar que a gente vai escolher um diâmetro de 7 oitavos. E aqui é bem legal, pessoal, porque a gente consegue, além de visualizar as atualizações aqui na interface gráfica, a gente consegue visualizar também as aprovações do adesivo em si. Então, se a gente quiser tirar alguma dúvida efetivamente, a gente pode clicar aqui e a Hilt nos direciona para a certificação da ancoragem, que é muito importante. Quando a gente fala de ancoragem, de confiabilidade, é sempre importante que a gente tenha tudo muito bem consolidado. Então, aqui a gente tem a ETA, né, que se refere à aprovação e certificação. Então, temos aqui todas as informações, eu não vou entrar nesse mérito, mas todas as informações aqui disponíveis para o usuário, ok? Vamos em frente. Dando sequência, a gente consegue também, pessoal, definir profundidade de embutimento das ancoragens. Então aqui a gente tem duas setinhas, duas opções. Percebe, quando eu passo o mouse na primeira setinha, tem aqui profundidade de embutimento otimizada. Então o Profis Engineering seleciona a profundidade de embutimento otimizada, permitindo a mais alta percentagem de utilização nas ancoragens e garantindo o cálculo econômico. Então basicamente aqui é uma forma do software fazer uma varredura entre diferentes profundidades, com alguns critérios, claro. E aqui tem a opção do usuário definir uma profundidade padronizada, quer dizer, uma profundidade personalizada. Então vamos imaginar que eu quero utilizar uma profundidade de 30 centímetros. O sistema de unidades está definido aqui. Então observem que automaticamente a ancoragem ela é alterada aqui na parte gráfica. Vejam que a profundidade aqui do bloco está em vermelho, indicando que de fato o bloco é menor do que a ancoragem, o que não é possível ser feito. Então, se eu clicar aqui nesse vermelhinho, a gente pode alterar aqui a profundidade, colocar de repente 70 centímetros, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho um bloquinho aqui com 70 centímetros de profundidade. Então, veja que o software é relativamente bem intuitivo. Claro que a curva de aprendizagem vai depender muito de usuário para usuário, da gente de fato ir controlando aqui os diferentes parâmetros do software, mas ela é bem intuitiva. Na hora que a gente vai clicando nas informações, automaticamente eu posso editar as informações. Então isso é muito legal, muito fácil, traz uma experiência muito bacana para o usuário. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira reduzir aqui essa medida de 12,5 para 7,5. Será que vai ficar bom? Vamos dar uma olhada, né? 7,5. Aqui da chapa de base, aqui os chumbadores. Aqui o chumbador a gente não vai conseguir controlar, aqui a gente vai precisar entrar na interface gráfica. Mas enfim, aqui a gente consegue controlar diferentes parâmetros que são interessantes aqui do ponto de vista de cálculo. Observe que quando eu mudei aqui o 15, observe que o Profis automaticamente atualizou para uma medida simétrica, porque a gente selecionou aqui em cima uma opção simétrica. Se eu quiser colocar uma opção assimétrica, também é possível. Aí, quando a gente altera um dos lados, não necessariamente o outro é alterado, certo? Então é possível fazer isso, claro que com toda a consciência de que concepção a gente quer adotar, ok? Então, nas próximas apresentações, a gente vai trazer outros recursos, outras informações adicionais sobre o Profis. Espero que tenham gostado dessa nosso primeiro contato, nossa primeira apresentação. E até a próxima, pessoal. Grande abraço.